Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais uma linda reunião que a espiritualidade maior nos oferece. José de Mococa, nossos amigos queridos, nossos mentores espirituais que nos trouxeram até aqui, né? Eu digo às vezes que os mentores espirituais nos trazem, nos carregam, né? Vão, né? Coloca aquelas, né, trincheirinhas, né? E coloca a gente e levam, porque muitas vezes a gente está, né, em situações bem assim, cansados, né? Tristes, mas aí eles vão, nos auxiliam, dão aquela sustentação que precisamos. Aí a gente muitas vezes pensa, mas eu vou para a casa espírita. Aí a gente pega e vem aquele pensamento, né, e diz, não, vai para a casa espírita. E aí a gente vai, aí a gente não se arrepende de ter ido, porque a gente sai melhor, graças a Deus e Jesus. E quando saímos melhor, temos a possibilidade de voltarmos inúmeras vezes. Porque muitas vezes, quando estamos sentindo dificuldade, não importa o que seja na nossa vida, é aí que a gente tem que mais lutar. É aí que a gente tem que mais intensificar a nossa vontade. Aí que a gente tem que intensificar ainda mais a nossa fé, o nosso querer, né? Sermos teimosos. Realmente é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, é isso que eu me destinei a fazer antes de volver à Terra, então é isso que eu vou fazer. Isso em tudo nas nossas vidas, temos que fazer isso. Temos que buscar, sermos teimosos, né? Porque só saberemos se estaremos errando, né? Ou se errarmos lá na frente, se tentarmos. Se não tentarmos, estaremos sempre deixando de desperdiçar. E a gente pode dizer isso bem claramente. As pessoas que tentaram, conseguiram, porque não ficaram com medo de errar. Se estivessem com medo de errar, elas nem tentariam. Não é? Nosso próprio Allan Kardec esteve, né, sempre pensativo ali no momento em que estava frente a frente dos irmãos, né, que estavam mostrando o doutrina espírita, não acreditava tão assim de imediato no que eles estavam a passar, porque eles queriam passar algo miraculoso, né, milagres. Ele não acreditava nisso, foi atrás, estudou, buscou e conseguiu codificar a doutrina espírita. Por quê? Porque lutou, tentou, ficava noite sem dormir para conseguir levar o espiritismo, e ele está aí, frente a frente para nós, né, desfrutarmos todinho dele, né? Isso que é sermos abençoados, né, gente? E vamos levar esta bênção para os outros irmãos, né? Como hoje. E teremos essa palestra, e como a gente sabe, as palestras vão para o YouTube, né? E temos o nosso irmão Eslabão que está vindo fazer a palestra hoje aqui, que já é a quarta, né? Quarta palestra, né? Terceira palestra do Brasil Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Ele e Givanildo. Ele estava aqui falando para mim que ele estava conversando com o Givanildo, que ele falou que vai contar um pouquinho mais da história, porque senão o Givanildo não vai gostar da palestra. O pessoal vai gostar da palestra dele, vou gostar só do Givanildo, porque o Givanildo ele conta a história, ele não estava contando toda a história. Aí eu falei que você é menos fofoqueiro, falei para ele, né? Aí o Givanildo deu risada, claro, né? Como um amigo bom daqui e ali, né? Um grande amigo nosso, que também faz a palestra dele, ficou muito boa. Então, Labão, é nós e Deus, fica à vontade, vamos lá. Casa que você sabe que é sua, mas muito bem. Boa tarde a todos, primeiramente, né? Que a Deus e a luz do nosso Mestre se faça presente nessa tarde. Que possamos aqui estar em comunhão com o bem, que possamos aqui buscarmos aquilo que viemos, que necessitamos, que possamos sair melhores e que essas nossas conversas aqui nos tragam um pouquinho do entendimento. E eu costumo dizer que a cada leitura é um aprendizado. Você vai abrindo os livros, você vai lendo, você vai conectando as coisas e vai vendo como é linda a história da humanidade. Não só a nossa do Brasil, a do mundo. Nós que estamos aqui vivendo no planeta Terra, a gente tem cada detalhe, cada situação que nos remete, né? A gente projeta o nosso pensamento àquela situação, a gente entra para dentro do livro e se coloca ali. Poxa, né? Onde é que será que eu estava? Será que eu vivi isso? Não importa, né? É tão lindo a gente conhecer da onde viemos e para onde vamos.
E esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que a gente está fazendo a sequência aí, acabou, eu vim para fazer uma, já estou na terceira e parece que vem mais aí pela frente. Se vocês não quiserem que eu fale, vocês têm que falar com a Sandra ali, né, para ela achar outro substituto aí, né. O Slabão, estou tão cansado de ver a cara do Slabão falando do Brasil, né. E de vez em quando eles soltam uns Corinthians lá no meio, lá o pessoal fica meio bravo. Então eu me comprometi dessa vez de não falar de futebol, né? E não citar o Corinthians, tá, Esmeralda? Né? De me atentar só ao livro aqui mesmo, né? Então, gente, nós temos aqui, dando sequência, na minha edição aqui é o capítulo 13 dessa edição do livro, Pombal e os Jesuítas é o nome do capítulo. E quem foi Pombal? Pombal foi Sebastião José de Carvalho e Melo. Ele foi um nobre, diplomata e estadista português. Esse amigo foi um daqueles que, quando foram buscar na espiritualidade Eli, Ismael, trabalhadores devotados, ele se colocou à disposição de vir contribuir. Infelizmente, esse nosso amigo aqui, sem condená-lo, nem é essa a questão, ele cometeu alguns erros que, não justificando, fazem parte. Às vezes, a gente é incumbido de uma tarefa e pode fracassar. Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente comete esse tipo de situação, porque esses nossos fracassos vão gerar responsabilidades, como a gente sabe, vamos responder, né, por aquilo que fizermos de mau uso. Infelizmente, esse nosso amigo, mesmo com o apoio dos espíritos, ele se perdeu. Vamos conhecer um pouquinho da história dele, porque mesmo nas coisas ruins, a gente vai chegar num caminho bom. Nas coisas que não são legais, sempre a gente tira boas lições. E ele vai fazer parte dessa história. A gente teve, né, os espíritos trabalhando, né, como eu falei, né, trazendo esses trabalhadores, né, ele acabou vindo, né, para ajudar nessa situação toda. Porém, ele teve, pela sua autoridade, pelo seu poder, pelo dinheiro, pela riqueza, ele acabou contribuindo, trazendo para eles muitos débitos. E uma das coisas que ele não fez de muito legal foi participar daqueles meandros da Inquisição. Ele acabou se apossando de muitos bens, ele foi injusto, ele julgou errado pessoas, e isso tudo, como a gente sabe, existem as consequências, né? A gente teve ali uma das questões que acabou implicando muito, que trouxe muitas responsabilidades para ele e muitos prejuízos para nós, foi um acontecimento que se deu, que ele fez o julgamento de uma família chamada os Távoros, que foi um julgamento muito injusto, né? Em cima de um atentado que aconteceu em Dom José, algumas pessoas foram culpadas, a família dos Távoros acabou sendo, né, perseguida e condenada por esse ato, que não foram eles, na verdade, né, foi um ato injusto, mas ele queria, na verdade, atingir os jesuítas, porque os jesuítas naquele momento, eles tinham muita força, eles influenciavam muito, né, em toda a colônia portuguesa. Eles estavam na África, consequentemente estavam no Brasil. Porém, aqueles missionários que aqui estavam no Brasil não estavam envolvidos com aquelas questões que estavam acontecendo em Portugal, né? Eles estavam aqui fazendo o trabalho deles, né? Executando as boas obras às quais eles se comprometeram. A gente tem, né,
Padre Manuel da Nóbrega, o Anchieta e outros tantos. E dentre esses trabalhos que eles estavam fazendo, era um trabalho muito para aqueles simples, principalmente com os índios. Eles estavam ali trabalhando os índios, aldeavam eles, uniam eles, catequizaram eles, ajudavam esses espíritos, porque naquele momento que nós tivemos o descobrimento e que nós estamos lá por volta de 1700, a gente já estava caminhando e muita gente ainda não conhecia a palavra de Deus, não conheciam os ensinamentos de Jesus, e ali estavam esses missionários abnegados, trabalhadores. Consequentemente, por conta daquele crime que a gente teve lá em relação ao atentado de Dom José, ele, Pombal, que naquele momento já tinha uma força muito grande, ele vai e instiga o Dom José para que ele expulse os jesuítas das colônias portuguesas. E aí que começa a perseguição aos jesuítas. Então, vocês vão ter que se abandonar, vão se abandonar o trabalho do que está sendo feito, foram muito perseguidos. Naquele momento, isso até eu tenho um pouco de familiaridade, porque nós tivemos no Rio Grande do Sul uma colônia jesuíta, os 7 Povos das Missões, que foi a maior, né? E lá, por uma questão cultural, a gente acaba estudando na escola, você tem um pouco mais de acesso a isso. E eu tenho conhecimento dessa história, não por conta desse livro, do quão foi triste a expulsão dos jesuítas das terras brasileiras. Os índios praticamente todos dizimados, aqueles que aí lutavam pelas suas construções, aqueles índios que estavam ali se melhorando, evoluindo, infelizmente viraram escravos novamente, né? Alguns já tinham conseguido escapar, outros se tornaram, mas a grande maioria foi morta. Hoje restam somente as ruínas dos jesuítas, que é um lugar muito bonito, que está lá, ainda tenta se manter em pé aquela estrutura para lembrar desses homens que lá estavam pregando o ensinamento. E como diz o livro, como diz uma parte aqui do livro, os jesuítas trabalharam para uma organização brasileira dentro dos mais amplos sentimentos de humanidade. Foram eles os que mais ensinaram as palavras do alto: amor, justiça, Jesus, Deus. E essa expulsão do Brasil teve uma consequência de retardar a educação das classes menos favorecidas. Vejam só, como lá atrás, qualquer semelhança com a realidade agora é mera coincidência, né? Como a gente não deu o respectivo valor à educação. Se precisava. Estava sendo montada uma tipografia para a gente poder ter a divulgação de muitos manuscritos, de muitos estudos, de muitos livros. E o pobre do nosso amigo Pombal vai lá e manda queimar, destruir a tal da tipografia, para que isso não acontecesse. Por que queria? Porque ele destruía aquele povo simples, né? Até então, eles se achavam superiores, quem estava lá naquela cadeia de cima era quem realmente deveria ser salvo, que deveria viver bem, que deveria ser rico, e consequentemente os pobres se dane. E na verdade não foi esse o propósito quando a gente fundou o Brasil, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, era para todos, independente dessa questão. A gente tem também, trabalhava com o Ismael, chegando, né, e tentando, conversando com eles, poxa, mas e aí, né? Nós vamos deixar isso acontecer? E aí Ismael, sempre caridoso, sempre bondoso, diz: meus irmãos, muitas vezes os próprios espíritos que escolhemos para determinados labores terrestres não resistem à sedução do dinheiro e da autoridade, sentem-se traindo em suas próprias forças
e se entregam sem resistência ao inimigo oculto que lhes envenena o coração. Vejam como o dinheiro e o poder é complicado. Quando a gente não está firme no propósito, a gente pode se perder. Por isso que dizem que a prova da riqueza é uma das piores provas que tem. Não é fácil. A gente tem que tomar muito cuidado. Não estou dizendo aqui que a gente não tenha que trabalhar, que não tenha que conquistar, que a gente não tenha que viver bem. Não é isso. A gente só tem que tomar cuidado, porque às vezes nós não podemos não estar tão preparados assim para vivermos a riqueza. Tampouco a autoridade. Porque é nessas horas em que, infelizmente, a gente acaba se perdendo. Né? Ele fala aqui: por mais que opere dentro das suas possibilidades no plano físico, a vitória pertencerá sempre a Jesus. Mesmo com todos esses acontecimentos, tudo isso das coisas ruins faz parte do contexto. Vamos tirar lições disso, né? O lamentável desvio dos nossos irmãos incumbidos de velar pelo patrimônio do Evangelho, infelizmente, eles não têm procurado levar a luz espiritual às almas aflitas e sofredoras, clareando a estrada dos ignorantes e abençoando o rude labor dos simples. De novo, se a gente for ver a nossa questão política hoje, a gente vive muito parecido aí, né? Os nossos governantes, aqueles que têm poder, que se dane, vou fazer o meu aqui, né? Vou salvar o meu, farinha pouco o meu pirão primeiro, né? Pouco importa se eu vou auxiliar, se eu vou contribuir, não estou preocupado com isso. E aí Ismael diz assim: peçamos a Jesus pelos tiranos e pelos nossos companheiros desviados da consciência retilínea. Gente, pedir a Jesus por esses irmãos é difícil, né? Claro que é. Mas no fundo, esse é o nosso papel. Se eles estão errados, se os nossos governantes hoje não correspondem às nossas expectativas, o que a gente pode fazer por eles? Já conversamos sobre isso. É a prece. Não podemos nos revoltar contra eles. Por quê? Porque vai chegar o dia em que as próprias consciências vão cobrar deles as más ações que fizeram para conosco. Se retardaram o nosso progresso evolutivo por algum... Não vão barrar. Eles podem retardar. Mas eles lá na frente vão ter que responder. Então tudo isso que a gente vê em relação à política hoje, por exemplo, aqui não tem nada de partido, viu? É uma leitura geral. Esses nossos irmãos precisam de quê? De muita prece. E do nosso pequeno entendimento de que são irmãos que estão a caminho, que daqui a pouco estavam lá com as suas grandes missões a serem cumpridas e que fracassaram. Agora vamos julgar? Por quê? Se outrora talvez possamos também ter feito isso, não vamos fazer isso. De novo, a gente é meio repetitivo para as coisas, mas o que o nosso Brasil nesse momento precisa? Precisa que eu levante a bandeira azul ou a bandeira preta? Não. Ele precisa que eu levante a bandeira verde e amarela. Precisa que eu levante a bandeira Deus, Cristo e caridade. Prece. Muita prece. A gente precisa. Os nossos amigos espirituais estão precisando demais das nossas preces. Essas brigas políticas que nós estamos vendo aí, que retardam o nosso desenvolvimento, que atrasam o nosso país, que geram muitas brigas, muitas revoltas, isso tudo, gente, nós temos sim condições de mudar. Primeiro com o nosso pensamento, depois com a nossa atitude, né? Porque nós somos responsáveis. Na hora que vamos botar lá os nossos dedinhos nas urnas, né? Somos responsáveis também por aquilo ali. E outra que é esse sentimento de entendimento. Não vamos nos revoltar, o A e o B. Não. Não vai nos levar a lugar nenhum. Mais abaixo aqui, ele fala dos políticos. Isso lá naquela época, né? Quanto aos políticos, esses têm uma órbita de ação que não lhes é possível ultrapassar. Porque quando a gente pensa que eles podem passar dos limites, não podem. Por quê? Porque o Brasil não é uma Manaus governada. Né? A gente tem Jesus,
e anjos de Ismael trabalhando, e assim como outros tantos trabalhadores. Né? O tempo e a experiência, que não é possível ultrapassar, o tempo e a experiência com a dor, eterna aliada de ambos, ensinarão às suas consciências a lei de fraternidade e de amor, que esqueceram nos dias do fastígio e da glória efêmera sobre a face do mundo. Oremos por eles, e que Jesus, na sua bondade infinita, nos acolha nos corações sob o manto da sua misericórdia. Lá em 1700, Ismael falando para os missionários. Mudou alguma coisa em relação a hoje? Não. Vamos pedir a Jesus que auxilie, que esses irmãos possam despertar, que a gente possa avançar. E a consequência dos atos de Pombal? Né? Das coisas que, infelizmente, não foram boas. Sofreu, está aqui no livro. Viveu o silêncio e a lição do abandono dos homens. Porque qual é o fim? Ah, mas foi um castigo? Não, meu amigo, você plantou isso aí. O que ele viveu no seu fim da vida foi amarguras e tristezas. Não tinha que colher outra coisa. E eu fico imaginando ele no fim da vida, o despertar dele. Porque a gente sempre tem aquele despertar, né? Pô, poderia ter feito diferente. Ele deve ter pensado lá no leito de sofrimento, de dor, de abandono, né? Porque a gente rememora, né? Poxa vida. Bom, meu amigo, então agora você vai, né? E depois, de alguma forma, você vai ter que voltar e restituir, né? Essas questões todas. E aí, enfim, né? Abandonado, Dom José morre, assume Dona Maria, destitui ele de todas as funções do rei, e lá se terminam aqueles anos de autoridade errada. Lembrando que ele fazia parte daqueles espíritos que vieram para contribuir, mas que infelizmente acabaram fracassando. Dessa relação, a gente vai acabar chegando agora na Inconfidência Mineira. E aqui, um capítulo interessante. Né? Já se desenhava a liberdade, já se tinha a ideia de que poderíamos ser livres, né? Em termos de ser colônia de Portugal. E os inconfidentes, aqueles homens que estavam ali reunidos, intelectuais, juristas, enfim, esses homens eram espíritos preparados para viverem naquele momento, que também já faziam parte da transformação. Nós já estávamos ali prestes a nos libertar, né, como nação, para poder alçar, que só viria depois com a proclamação da República. Mas eles já queriam, né, já tinham despertado em mente. Isso se deu lá na famosa capitania de Minas Gerais, né, que era então o maior centro de riqueza da colônia, com as suas minas inesgotáveis de ouro. Eles que iam a Portugal, estudavam, que eram lá julgados, né? Não, mas eles eram tudo português, mas vê que já tinha discriminação. Não, você é lá da colônia, lá, né? Voltavam com as ideias da Europa, já estavam acompanhando o que estava acontecendo na América do Norte. Eles, poxa, nós podemos tomar a rédea dessa situação para nós aí, né? Vamos lá. A gente vai ter, nesse momento aqui no Brasil, a gente já tinha um problema muito grande, né? Mas a gente vê como essa questão da fortuna pode ser um problema. Porque ali naquela região, onde a gente tinha muito ouro, muito diamante, ali a cobiça já estava instalada também, né? A gente tinha parte da igreja muito ambiciosa, né, arrecadando todo aquele ouro para poder levantar aquelas igrejas maravilhosas e forradas de ouro, que eu não sei para quê, não entendo. Hoje olho e não consigo compreender para que tanto ouro dentro de uma igreja, né, para que tanto luxo dentro de uma igreja.
não compreendo, não estou aqui para julgar, não compreendo. A gente tinha lá os magistrados também, né, que vinham para a colônia, tem que ir lá para a colônia, trabalhar um pouco. Vinha para cá, mas eu não vou voltar de mão vazia para Portugal, não, eu vou surpear um pouquinho. E aí, era isso que aconteceu, né? Como diz o livro, né? Levavam os bolsos cheios, né? Ou se roubou tanto ouro, né? E para que estava aquela riqueza ali? Para alavancar o nosso gigante. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Mas, de novo, né? Cada um que responda por si, né? A gente, de novo, né? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, né? Hoje as riquezas estão aí e continuam indo, né? Se esvaindo, né? Não está muito diferente a história, não. Mas vocês vejam que nessa questão em que esses homens se reuniram, né, para quem sabe tentar ali uma espécie de golpe, né, um ato de conspiração, foi fracassado. Não deu certo, eles foram presos, né, viveram momentos muito tristes, né, vários inconfidentes. E aí a gente tem a história do nosso famoso Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, que tem uma história linda, maravilhosa, que boa parte dos livros de história não contam ou a retratam de uma forma um pouquinho errada. Mas tem um livro muito interessante, esse livro, eu não li ainda, mas já colhi os esboços dele, fiquei muito curioso até para ler, que é um livro da médium Mariluza Moreira Vasconcelos, que ela é hoje no país a maior estudiosa da Inconfidência Mineira. O livro chama-se Confidências de um Inconfidente. Ali retrata bem a história de Tiradentes e de todos esses homens que estavam envolvidos. O que foi Tiradentes? Tiradentes foi o maior exemplo de nacionalidade brasileira. Isso é indiscutível. Ele foi herói e foi mártir. Agora, não aquele mártir que nos pintaram lá nos livros de história, que todo mundo deve lembrar bem, né? Cabeludo e barba e meio parecido com Jesus. Não, foi uma criação porque se precisou, né, criar uma imagem de Tiradentes e se criou aquela imagem. Na verdade, Tiradentes não foi julgado e morto na forca daquela forma. Muito pelo contrário, ele foi com a cabeça raspada e sem barba, porque a barba até então, para quem era enforcado, era um problema, né? Então, era assim que se condenava, né? Se raspava a cabeça, se tirava a barba e aí foi. Mas aquela imagem rodou aí, né? A gente tem, acho que é o Pedro Américo, que fez um quadro, a pintura mais famosa de Tiradentes, que não é uma pintura muito legal, né? Que é aquela pintura do Tiradentes todos esquartejados em cima de uma bancada, que quem tiver a curiosidade de analisar um pouquinho, ali pediram para ele pintar, ele pintou, né? O retrato de Tiradentes. Mas se vocês olharem a disposição dos membros de Tiradentes, está o contorno do Brasil. Olhem com calma que vocês vão ver o contorno do mapa do Brasil ali. Então Tiradentes foi sim um mártir. Foi sim um homem que buscou, que trabalhou muito. E essa história de Tiradentes, para quem quiser sair um pouquinho dos livros de história, eu vou recomendar uma palestra que foi feita no ano passado, no dia 21 de abril, de Tiradentes, do ano passado, que foi uma live feita por essa mesma médium, Mariluza Moreira Vasconcelos, como eu falei, ela é uma estudiosa da Inconfidência Mineira. O mentor dela é um confidente, né? E ela fez uma live dando detalhadamente a história dos Inconfidentes. É uma live por volta de 1 hora, está disponível no YouTube, né? A live da Inconfidência Mineira. Como eu falei, médium Mariluza Moreira Vasconcelos. Esse mártir, vou ler aqui uma partezinha do livro que eu sublinhei,
depois de haver apreciado angustiadamente a defecção dos companheiros, defecção é o abandono ali, né, das obrigações, reveste-se de supremo heroísmo. Seu coração sente uma alegria sincera pela expiação cruel que somente a ele fora reservada, porque de todos os inconfidentes, só ele pagou a pena. Os outros foram degradados, foram exilados, porque até então se fazia, né, existia esse tipo de pena. Somente ele fora reservado, já que seus irmãos de ideal continuam na posse do sagrado tesouro da vida. Olha isso aqui, gente. As falanges de Ismael lhe cercam a alma leal e forte, inundando-a de santas consolações. Tiradentes entrega o espírito a Deus nos suplícios da forca a 21 de abril de 1792. Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do mártir. E ele diz: irmão querido, resgatas hoje os delitos cruéis que cometeste quando te ocupavas no nefando místero de inquisidor nos tempos passados. Claro, bem passado mesmo. Redimiste o pretérito obscuro e criminoso com lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Passarás a ser um símbolo para a posteridade com o teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores. Qual novo gênio, surges para espargir bênçãos sobre a terra do cruzeiro, em todos os séculos do seu futuro. A cada um, será justificado de acordo com suas obras. Se o Brasil se aproxima da sua maioridade como nação, ao influxo do amor divino, será o próprio Portugal quem virá trazer até ele todos os elementos da sua emancipação política, sem o êxito incerto das revoluções feitas a custas do sangue fraterno para multiplicar órfãos e viúvas na face sombria sobre a terra. É verdade, lembrando aqui que Dom Pedro conduziu, vou entrar já lá um pouquinho adiante, conduziu a nossa proclamação sem derramar um sangue. Não precisamos de guerra. Nós conseguimos nos desvencilhar de Portugal de uma forma... E os historiadores no mundo hoje já estão tendo que rever Dom Pedro. Até então, o que contam os livros de história, eles estão estudando um pouquinho mais a fundo a história de Dom Pedro para provar e mostrar quem realmente foi Dom Pedro. Nesse momento, o mártir tem o seu espírito já elevado e ele não contempla o hediondo espetáculo do esquartejamento. Mérito, né, gente? Mérito. Por quê? Porque de todas as formas ele cumpriu com a sua missão. Cumpriu com o seu propósito. E se tornou esse que deve com certeza trabalhar hoje. Se não está encarnado, não sei, não tenho essa informação, né? Está trabalhando na espiritualidade. Porque a gente tem esses espíritos que vieram realmente para contribuir, para nos transformar. De novo, quando a gente fala que nós somos Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a gente já olhou para trás quanto já aconteceu para a gente chegar hoje aqui, para estarmos aqui. E se nós não vermos que todo esse processo, que a gente já sabe, foi muito dolorido, muito sofrido, não teve os seus méritos, poxa, a gente está mal, né? A gente tem que valorizar isso. E não se envolver nessas disputas e nessas rusgas em relação a esses acontecimentos. A gente consegue, sim, alavancar o nosso país dentro das nossas próprias forças e vontades. A nossa vontade maior é o nosso pensamento, de nos transformarmos. Primeiro individualmente, depois como nação. Porque nós não vamos mudar ninguém. Eu não vou mudar os paulistas não vão mudar os gaúchos não vão mudar os mineiros. Se cada um fizer a sua parte, eu tenho que mudar eu primeiro. Fazer aquilo que me compete como ser. Fazer aquilo que me compete como missão. Mas não naquela coisa grandiosa. Alguma coisa eu tenho que resolver aqui. Estou aqui por algum motivo. Primeiro é comigo mesmo. Tenho que me melhorar. Se eu me melhorar e conseguir fazer com que os meus
A história da espiral, né? A gente sai de um ponto e ela vai abrir. A gente vai conseguir contaminar. Olha aí enquanto estamos aqui, encarnados, desencarnados, né? Que já estamos com o mesmo pensamento, que estamos caminhando. Vamos conseguir. De novo, vamos nos colocar à disposição. É um clamor que eu faço a nós que vivemos a doutrina do Espírito. Vamos nos colocar à disposição de ajudar o nosso Brasil. Sem críticas, sem bandeiras. Nossa bandeira tem que ser só uma. A mesma que Ismael levantou. Deus, Cristo e caridade. O resto, gente, vamos deixar para lá. Partido branco, partido preto, Corinthians, Grêmio, vamos esquecer tudo isso aí, né? Falei que não ia falar do Corinthians, já estou eu falando de novo. Vamos lá, gente. Pessoal, eu estava fazendo algumas leituras e buscando, e eu consegui muito de improviso um poema de um dos inconfidentes, que é o Tomás Antônio Gonzaga. Viveu de 1744 a 1806. Ele foi um jurista, poeta e ativista político luso brasileiro. Fez parte lá dos Inconfidentes. E ele, através dessa médium que eu falei o nome dela aqui, Mariluza Moreira Vasconcelos, ela declama um poema em relação aos Inconfidentes. E eu achei um poema tão lindo, tão profundo, que de improviso mesmo eu trouxe aqui. Vou tentar reproduzir de uma forma que a gente consiga, pelo menos pegar a mensagem. Acho que o áudio não está muito legal, mas como eu falei, é bem de improviso mesmo. Jesus, nesta vila rica tão querida, de pedras, de calhaus e de entradas, onde penaram nossas almas travas, entre 1000 ladainhas e escravas a recender perfume nas ermidas. Nesta vila rica onde outrora nossas almas teceram 1000 poemas em trovas ternas e canções eternas, na rocha, na letra, nos sons ternos para o canto deixar da nova aurora. Nesta vila rica, cheia de cilícios, em penitência, seres em suplício, ao luzir do ouro e pedras preciosas, esmeraldas, rubis, topázios, rosas, lágrimas, ciladas, dor e vício, onde havia amigos e ciladas, trevas e travas, intrigas e urtigas, cançonetas e preces nas ermidas, palácios com lauréis e com senzalas, sonhos de soluços e festas nessas salas. Nesta vila rica onde hoje torno, sorvendo nas saudades longos haustos, depois de carpir algemas e altos, que devassaram as nossas esperanças do mundo de Jesus por nossa herança, ao ouvir o bulício lá dos ventos, e na treva o tocar dos atabaques, a saudar-nos os sons vindos da África, vendo a raça branca e negra que se abraçam sem mais tantos entraves, nesta vila rica, abençoada e boa, que hoje nos recebe na garoa, como lágrimas nossas a rolar dos céus, voltando nessas plagas, como estávamos antes, cheios de esperança e cheios de bondade. Nós que somos de ontens, de mão dadas, palmilhando de novo essas estradas de chicote, de sangue, de emboscadas, voltando contente nessas novas plagas, na fé e no amor com que tu nos apagas. Queremos bem dizer-te nestes versos, apesar do destino adverso, da prisão, do exílio, da desgraça, na eternidade que nos enche de júbilo, no coração o néctar da taça, e dizer como é bom ver nesta terra boa a semente do espiritismo que se doa para os jardins de luz, em açucenas, lírios, cravos, rosas e palenas, na multidão necessitada e louca. Míseros seres com os pés na lama, volvei os olhos às luzes que vos chamam, ouvi a voz na música da brisa, não mais terços, penitência, missa, mas doação eterna de amor, enxaga e chama, pisando de mansinho esses largos, as escadas subindo, sem os fardos das injunções políticas, libertos
Nós, profetas, doutores, militares, choramos o retorno nesses lares. São lágrimas de alegria e comoção doídas, a dizer mil graças nessas vidas. Graças, Senhor, pela dor incutiladas, por vermos nossas cruzes esmaltadas a luzir no dossel dessas estrelas. Graças, Senhor, por poder dizer poemas, afagando e beijando as mãos pequenas, por bem dizer-te graças após tanta tortura, e esperar nos vestidos de ventura o futuro de luz com que tu nos acenas. Graças, Senhor, nos ricos rios seculares, nestas montanhas e povo e altares, e perdão, perdão se não fizemos tanto mais do que amar e tramar, em luto e pranto, deixando essas sementes insepultas das nossas próprias mentes indultas a esperar o dia do Senhor. Perdão por nossos votos e estes versos de luz, de fé, de paz e de amor. E viva o nosso Tiradentes! Através desse poema, e um sonho, né? Quando ele fala, né? Raça branca e a raça negra de mão dadas. Irmãos, esse poema está no final dessa live. Como eu falei para vocês, está disponível no YouTube toda a live da Inconfidência Mineira, né? Vocês, se tiverem um tempinho e a curiosidade, busquem lá, que vai estar mais mastigadinho para vocês a história da Inconfidência Mineira. Tá bom, gente? Essa é a minha contribuição na tarde de hoje. Que a paz e a luz do nosso Mestre se faça presente no coração de cada um de vocês e no lares de todos. Uma boa tarde e muito obrigado.